Olá, boa noite, Tailã, boa noite, Cibele, olá. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre neuroplasticidade e foco, vamos conversar sobre concentração. Boa noite, Maria Zélia, Cauã, Margarida, minha mãe, sempre tá aqui. Renata também tá sempre aqui comigo. Muito bom, pessoal, boa noite. Então, aí, enquanto o pessoal vai entrando, envie esse aviãozinho aí para os seus amigos, para quem pode se beneficiar com esse tema tão interessante, tão importante, que pode ajudar nos nossos estudos, que pode ajudar a gente a aprender a estimular o nosso cérebro, como a gente trabalhar melhor com a forma da gente estudar, da gente aprender alguma coisa nova. E como aprender alguma coisa nova estimula também a nossa capacidade de raciocínio, de mais aprendizado. Então, enquanto vocês vão convidando aí seus amigos, já vi que o Dr. Eduardo já está aqui, então vou mandar aqui o convite para ele. A gente vai conversando aqui. Muitos alunos. Olá, Tudo doutor, bem? Ótimo, e tudo vocês? bem? Você Então, ótimo. está me escutando bem? Estou escutando bem. E você? Que bom, também. Estou Então, escutando ótimo. super bem. Muito bom. Que bom. Estava falando aqui para eles porque que eu te pedi para a gente fazer uma nova live e por que Aham. esse tema, né? Porque muitos alunos ficam me pedindo para ensinar como ter mais foco, como ter mais concentração. E foi uma live muito pedida. Eu pedi para algumas pessoas, eu coloquei no Instagram qual tema vocês gostariam de que eu abordasse, né? Que eu convidasse alguém para gente. E um dos temas foi foco e concentração. Ótimo. É um bom Então, tema que, na minha percepção, isso consegue contribuir com a maioria das pessoas, por mais que elas imaginam que tem foco, concentração, que aprende bem, mas sempre tem alguma coisa a mais para ser internalizado, para ser experienciado e para mudar a rotina de aprendizado, para melhorar a performance da pessoa. com certeza. Então, eu vou te apresentar, porque nem todo mundo assistiu a outra live de Sony. Quem não Aham. assistiu, pessoal, tá no meu Instagram, tá no YouTube, tá no meu canal do YouTube, que é uma live assim, imperdível. Foi campeã de visualizações, doutor. Foi assim, Então, acho que ótimo, uma muito das bom. lives que mais assistiram, fiquei muito feliz, porque realmente a gente está precisando melhorar nossa qualidade de sono, né? E Aham. aí chegou o nosso óculos, que eu queria te contar, que eu sabia que Parabéns. você Dá ia ficar licença, eu vou. feliz. Aham. O meu está aqui também. Isso. E aí a gente pegou o óculos, e aí eu queria aproveitar, né? Quem não sabe sobre o óculos, galera, vai lá na live de sono e Aham. assiste a live. Então, o Dr. Eduardo Silva é professor de neurocirurgia inteligência emocional, é neurocirurgião do cérebro e coluna, autor do livro Sementes de Autoconsciência. E é claro que esse é um pedacinho pequenininho do currículo dele, que é super abrangente. Eu tive o prazer de conhecer o Dr. Eduardo no evento do Condor Blanco, onde ele deu um nó na minha mente, um nó super positivo na minha mente, aonde assim, uma das primeiras informações que ele deu é que a gente ia passar todos aqueles dias, esses 8 dias nesse evento, se eu não me engano, mais ou menos 8 dias, e que a gente deveria fazer as principais atividades nossas de higiene pessoal, por exemplo, então, escovar o dente, pintar o cabelo, comer, a gente deveria fazer com a mão que não fosse a nossa mão dominante. Então, vocês imaginem que eu passei a vida inteira escovando o dente com a mão direita, penteando o cabelo com a mão direita. E isso é um grande desafio fazer isso com a mão esquerda. E aí, de vez em quando, eu me pegava lá comendo no refeitório com todo mundo com a mão direita, sempre tinha alguém me olhando. Aí eu, meu Deus, é a esquerda, tem que comer com a esquerda. Então, eu queria que você começasse, se apresentasse, falasse um pouquinho de você pra gente, que nem todo mundo assistiu outra live, e começasse falando um pouco sobre o que é
neuroplasticidade, né? Porque nem todo mundo sabe. Foco, todo mundo sabe o que é, mas Uhum. neuroplasticidade, nem todo mundo. Como você falou, eu sou neurocirurgião, professor de neurocirurgia da FAMERP, de inteligência emocional da UNIRP. Eu trabalho no Centro do Cérebro e Coluna, sou articulista do Jornal Diário da Região, escrevi o livro Sementes de Autoconsciência e sou um eterno aprendiz. Agora vamos lá. Neuroplasticidade nada mais é do que a capacidade que os seres humanos têm de remodelar, de reescrever e de, através de treinamento, através de aprendizado, poder modificar não só a estrutura cerebral, mas a estrutura mental. Então, a neuroplasticidade, quando nós fazemos uma atividade física, nós estamos fortalecendo as nossas estruturas físicas e mental. Quando nós fazemos uma atividade mental, nós também, se concentrarmos, isso tem vários estudos mostrando que se uma pessoa concentra, que se ela mentalmente ou imagina que ela esteja fazendo uma atividade física, é possível, através de mensurações, identificar que ela também hipertrofia o músculo. Então, nós temos uma capacidade de estimular o cérebro e o músculo, e os dois são beneficiados. Então, a neuroplasticidade nada mais é que um treinamento, que uma maneira que nós temos de modificarmos, sairmos um pouco da nossa rotina, aprendermos coisas novas, que para nós seja novidade, e com isso nós temos a capacidade de, a cada estimulação de cada sentido, desde o visual, o auditivo, o tátil, o gustativo, o olfativo, esses são denominados os sentidos externos. E através das nossas capacidades de mentalização, de visualização e imaginação, nós temos a capacidade de estimular os nossos sentidos, que nós podemos chamar internos, inclusive ativarmos a nossa intuição e aprendermos, através desse treino mental, através do que a neuroplasticidade nos proporciona, ter uma melhor qualidade de vida e, vou até mais, ter mais saúde. Por quê? À medida que nós aprendemos a ter um autocontrole mental, emocional, isso repercute no nosso corpo. Então, por isso que é importante nós ficarmos atentos a cada pensamento, a cada atitude que nós temos, aos nossos hábitos, às nossas crenças, e sempre temos oportunidade de analisar. A tua vida está bem? Ótimo. Mas o que eu posso melhorar? A tua vida não está bem? Opa, é a hora de reavaliar o que eu tenho que fazer diferente para ter um resultado melhor do que eu estou tendo agora. Então, isso, a neuroplasticidade nos possibilita nós mudarmos e reescrevermos a nossa vida. Muito bom. Quais são os grandes vilões da falta de atenção e foco? São vários fatores que falta de atenção e foco. Primeiro, nós temos que analisar se a pessoa primeiro, se ela dormiu bem. Como nós comentamos na live do sono, uma pessoa que não tem um sono restaurador, que não dormiu bem, ela não tem condições de ter um foco, um aprendizado. Uma outra situação é uma situação alimentar. Imagina uma pessoa uma criança que muitas vezes vai na escola, por um dos grandes objetivos é ter um suporte alimentar calórico, mas ela chega na escola sem alimentação. Então, sem combustível, igual qualquer máquina, e o nosso cérebro mais ainda, ele precisa de combustível. Então, se uma pessoa, mesmo que ela se alimente com calorias, mas não se alimente com nutrientes, ela não vai ter uma bioquímica do cérebro eficiente para promover um foco, uma atenção e uma aprendizagem. Um outro fator de suma importância é a atividade física. Através da atividade física, nós conseguimos mandar mais nutrientes para o cérebro, mais sangue para o cérebro, mais oxigênio para o cérebro.
E além de nós mandarmos todos esses nutrientes, nós temos condições de, através da estimulação, principalmente dos músculos longos do corpo, formatarmos uma estimulação e a consequente produção de fator neurotrófico derivado do cérebro. O que é isso? São proteínas que funcionam como fertilizantes para que o cérebro seja ativo e que ele possa funcionar em alta performance. Uma outra situação é a situação de estresse. Imagina se uma pessoa ela está angustiada, triste, deprimida, se ela está ansiosa, se ela está em síndrome de pânico. Ela não tem condições de ter foco. Por quê? O sinal de alerta que é dado pela amígdala, ele primeiro nos mantém numa condição de sobrevivência. Então, a amígdala ela fica focada numa condição de alerta, de segurança para o nosso corpo. Se uma pessoa ela está nesse estado emocional, mental, de desequilíbrio, então ela não tem uma condição para focar. E, além disso, a necessidade para manter um foco, um aprendizado, além desses 4 fatores, um bom sono, a atividade física, a alimentação, controle do estresse, a pessoa está num ambiente onde tenha uma boa luminosidade, aonde tenha uma temperatura agradável. Imagina alguém estudando numa temperatura aqui no Brasil, vamos supor, de 10 graus centígrados ou negativo. A pessoa vai ficar mais preocupada em aquecer do que em aprender. Se tiver uma temperatura, como nós temos em grande parte do Brasil, às vezes no verão, 40 graus, 42, 45, a pessoa está transpirando, ela não vai estar concentrada. Se a pessoa estiver desidratada, ela não vai estar concentrada. Se ela estiver usando alguma droga, algum estimulante, ela vai perder a condição de equilíbrio de cognitivo. Então, nós podemos elencamos vários fatores que influenciam diretamente no aprendizado. E se um ou mais desses fatores estiver em desarmonia, em desequilíbrio, como que a pessoa, a criança, ou mesmo nós adultos, vai conseguir concentrar num aprendizado? É humanamente impossível. Com certeza. Você falou aí em relação à alimentação, né? Em relação às vitaminas, por exemplo, a gente sabe que B12 é uma vitamina muito importante para a questão do cérebro, né? Então, tem até algumas pesquisas relacionadas à deficiência de B12 com algumas patologias como Alzheimer. Uhum. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Assim, além da B12, tem alguma outra vitamina que você acha importante que a gente ficar atento? Na verdade, o ideal é que a pessoa possa fazer uma mensuração do que não está em equilíbrio no corpo. Por exemplo, hoje está muito em voga com o Covid e com a imunidade, nós sabemos que a vitamina D é de fundamental importância para não só a imunidade, mas para mais de 300 funções do corpo, inclusive para uma manutenção do metabolismo ótimo cerebral e da ativação dos neurônios. A vitamina C, quando a pessoa também está em carência, praticamente todo o complexo B com ênfase na tiamina, na B1, na B6, piridoxina, no ácido fólico B9 e na B12, que é a cobalamina. Então, se essas vitaminas estão carentes, então elas não permitem um bom funcionamento do cérebro. E tem vários tipos de alimentos. Por exemplo, o nosso cérebro, tirando a parte líquida, a parte seca, tem aproximadamente 60% de gorduras. E gorduras poliinsaturadas, eventualmente insaturadas e menos saturadas. E essas gorduras, principalmente, que é conhecida como o ômega 3. Se a pessoa não tiver uma condição suficiente de ômega 3, ela não vai promover uma limpeza do cérebro. O ômega 3, além de ela ajudar a limpar o cérebro, a proteína tal, a beta-amiloide, que contribui para o desencadeamento de Alzheimer,
ela produz energia, ela ajuda a restar não só o ômega 3, mas o complexo B também, a bainha de melina, ela protege e ela está presente na cada membrana celular de todo o corpo e do cérebro também não é diferente. Além disso, usar carboidratos complexos. O que é carboidratos complexos? Aqueles que têm muitas fibras e que eles demoram, uma vez ingerido, eles demoram a ser absorvidos. Isso principalmente frutas, legumes, verduras, porque quando as pessoas usam muito carboidratos simples, que são açúcares ou farinhas refinadas, eventualmente industrializadas, processadas, o que acontece? Há um estímulo muito grande na produção de energia, aí há uma produção grande de insulina, a insulina vai lá, tira o carboidrato e leva para o fígado ou para os músculos onde é armazenado, e quando supre a necessidade do fígado e dos músculos, aí vai armazenar em forma de gordura. Então isso dá uma energia muito rápida, mas depois, com o aumento da insulina e a queda também da glicemia, a pessoa tem cansaço, ela perde a concentração. Então tem que estar tudo atento a esses fatores, de não só de alimentos, mas também a quais alimentos ingerir. E também alimentos considerados assim de extrema importância, não só para o cérebro, mas para todo o corpo, são os alimentos que contêm carotenoides, como o exemplo típico é a cenoura, o tomate, e também que tenha flavonoides, que tenha antioxidantes, como aqui no Brasil a amora, o açaí, fora tem os berries, o goji-berry, blueberry e outros antioxidantes. Então, o cérebro ele precisa de um metabolismo muito eficiente para manter a energia e propiciar que haja uma boa integração, uma boa formatação de sinapses e o aumento das conexões. Tem bastante coisa para a gente cuidar, né? Com certeza. E não dá para o pessoal ficar comendo a lavantê como fica, né? Ou seja, comendo de segunda a segunda um monte de besteira sem pensar nas vitaminas e de vez em quando dosar as vitaminas aí, como você falou muito bem. Muito bom. O que acontece nas salas de aulas? Agora a gente está na sala de aula virtual, né? Eu estou dando as aulas online. As aulas online ainda é um problema um pouco maior, porque os alunos desligam as câmeras, a gente não sabe o que eles estão fazendo, né? Mas vamos pensar na sala de aula tradicional. A sala de aula tradicional, o que eu observava muito, inclusive de vez em quando eu parava para conversar isso com eles, que um grande problema é o celular, né? Tem um grande problema. Só está te avisando aí, Vanessa, que seu áudio está baixo. Vê se melhorou. Melhorou. Melhorou? Melhorou. Tá bom. Obrigada. Se ficar baixo de novo, vocês me avisam. Não, tá ok. Tá bom, obrigada. E aí, o que acontecia? Eu sempre brincava com eles que não tinha como eu vencer o celular, porque o celular é muito mais interessante que o professor, né? Ou seja, o celular manda coraçãozinho, o celular manda mensagem, o celular tem toda a rede social dos amigos que os amam, né? E o professor está lá levando conteúdo de aprendizado. Então, é uma grande concorrência do foco e do aprendizado celular. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, se tem alguma estratégia para ajudar a gente a tirar um pouco esse vício do celular, que inclusive virou até uma desintoxicação do celular, né? Porque virou realmente um vício. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso. A situação de hoje, aulas online, isso realmente acontece. Eu também tenho dado aulas online. Você sabe que o computador do aluno está ligado, mas você não sabe se ele está presente. Agora, mesmo que ele esteja presente, normalmente cansa muito. A
A Microsoft fez uma avaliação que um foco total que a maioria das pessoas tem atualmente em torno de 8 segundos. No ano 2000 era 20 segundos. Já passou, não era 12 segundos, já passou para 8. E eles até analisaram um peixinho, que eles chamam peixe dourado, o foco deles é 9 segundos, maior do que a maioria dos seres humanos. E vários estudos mostrando, isso tem pontos de vistas, tem controvérsias, mostrando que as pessoas, de uma maneira geral, elas conseguem manter um foco entre mais eficiente 5 a 10 minutos e vai caindo o foco até 50 minutos. Então, uma aula acima de 50 minutos, seguido, é o que você falou, o professor falando o tempo todo, o que acontece? Ou vai dormir, ou vai ver celular, ou sai. Agora, quais as estratégias que o cérebro precisa para manter o foco? Isso que, na minha opinião, é de suma importância nós discutirmos hoje. Nós temos vários canais de comunicação. Pela programação neurolinguística, os 3 maiores canais é o visual, o auditivo e o sinestésico. E o que nós precisamos estarmos atentos para quando formos dar uma aula, ou mesmo quando estivermos assistindo a aula ou lendo, procurar acionar o máximo possível os 3 canais simultaneamente. Tem pessoas que é mais visual, a grande maioria, outros auditivos e os outros sinestésicos. Então, tem pessoas que aprendem, por exemplo, os atletas, mais na atividade física. Enquanto que o auditivo, ele nem olha para o professor, mas ele está ouvindo, ele está virando o ouvido, ele está ouvindo, ele está internalizando. Agora, o auditivo, se você tampar o olho dele, ele não sabe nada, mesmo que ele esteja ouvindo. E por isso... Visual, né? É o visual, aliás. Então, por isso que é importante procurar associar muito movimentos, porque quando você faz movimentos na sala, o sinestésico te acompanha e o visual te acompanha. O auditivo, às vezes, ele não te acompanha, mas os dois acompanham. Quando você muda a entonação, ou fala mais alto ou mais baixo, o auditivo acorda. E quando você mostra slides ou você faz gestos, então fala assim, são 4, são 10, o visual tá vendo. Então é importante procurar ficar atento a todos esses meios de comunicação cerebral. Além disso, uma das coisas importantes é sempre uma interação com os alunos. Imagina uma sala, eventualmente, de 40, 50, 90 pessoas. Se você não interagir, e dependendo da hora do dia, as pessoas dormem, principalmente à noite. Quem, por exemplo, acorda cedo, de madrugada, trabalha o dia todo, vai para a escola à noite, muitas vezes ele passou muito estresse, ele pode não ter dormido bem à noite, eventualmente ele pode estar com hipoglicemia, ele pode estar cansado, não tem foco. Então, você tem que despertar. E uma das maneiras de despertar é fazer questionamentos, fazer perguntas e ter um feedback. Vamos supor, nós vamos falar sobre neuroplasticidade. Você sabe o que é neuroplasticidade? Não. O que é neuro? O que é plasticidade? Então, o que você imagina que nós podemos aprender com neuroplasticidade? E está sempre estimulando, porque a hora que, por exemplo, cada 5, 10 minutos, como esses vários autores mapearam, a pessoa já está perdendo foco, aí você solta uma pergunta, você faz um barulho, movimenta. Inclusive, eu já li vários trechos, várias recomendações, por exemplo, numa sala muito grande, o que acontece? Os alunos que estão mais cansados, que não querem aprender, interagir, com raras exceções, eles vão para o fundo. Então, movimente até eles.
eles acordam, mesmo que eles estejam cansados. Então, movimente na sala. Então, a ideia é fazer uma apresentação o mais dinâmica possível, interagindo com os alunos, questionando, e nós temos a pirâmide do aprendizado. O que é a pirâmide do aprendizado? Numa live igual a essa, numa conferência, a grande maioria das pessoas aprende em torno de 5%. Numa leitura só leitura, a pessoa está lendo um texto, depois de meia hora, ela não reteve, às vezes, 10%. Agora, quando tem um audiovisual, onde tem slides, tem filme, em torno de 20%. Agora, eu vou mais longe. Quando tem audiovisual, slides, movimentação, perguntas, essa eu não vi na literatura, mas é o que eu imagino, a pessoa pode chegar a 30% a 40% quando faz questionamento. Agora, quando há uma demonstração, as pessoas elas aprendem em torno de 50%. Quando há uma discussão, em torno de aproximadamente 60%. Quando as pessoas elas colocam em prática, igual, por exemplo, você dando uma aula, como que faz anaeróbica, como você falou no começo. Então, cada um vai pegar o lápis com a mão dominante e vamos escrever. Então, a pessoa, uma coisa é eu falar, e a outra é a pessoa executar. Então, isso, quando a pessoa coloca em prática, e principalmente com movimentos, interagindo, visão, audição, imaginação, visualização, o tato. Então, há várias conexões em várias áreas do cérebro sendo formatadas simultaneamente, e isso vai contribuir para formatar uma memória de mais longo prazo. E quando a pessoa ela ensina, o que acontece com nós, professores? No início, nós não temos tanta experiência, então nós temos que estudar, estudar, estudar. Mas mesmo depois de uma certa experiência, uma olhada na matéria que você, nos slides, nem precisa estudar, você vai lembrando de mais coisas do que da última aula que você deu. Então, quanto mais você ensina, você aprende mais. Então, importante aprender que se você executa, se você pratica, se você discute com a pessoa, se você internaliza, usa mais os sentidos, tem maior capacidade de retenção. Porque senão, como eu falei, uma simples conferência é igual cada um de nós que está participando dessa live, imaginar numa conferência, em qualquer lugar, quanto que tem depois de um mês, ou nem vou falar um mês, depois de uma semana, quanto que você consegue explicar para outra pessoa o que foi falado. Tem pessoas que nem sabem o título, nem lembram do título. Então, isso é muito importante estar atento a essas condições de potencializar o aprendizado. Eu sempre falo com os alunos, eu sempre dou um exemplo que na osteopatia, um dos temas que eu tive mais dificuldade foi costelas. Uhum. E aí um supervisor perguntou para mim, você quer, cada um vai dar aula de alguma coisa uma semana, vamos programar. Vanessa, você quer falar sobre o quê? Eu falei sobre costela. Aí o pessoal que sabia que eu tinha mais dificuldade, mas Vanessa, você falou que você é um tema que tem mais dificuldade, eu falei, por isso. Se é um tema que eu tenho mais dificuldade, eu vou estudar e vou ensinar para vocês. É a melhor forma de aprendizado, é você ensinar. Então, se você junta um grupo e você dá aula de determinado tema, é uma excelente forma de educação. Né? Eu aprendi isso muito com você lá no curso. Pode falar. Pode falar. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a neuróbica. Não, antes da neuróbica, eu quero, já que você é importante, tem alguns mecanismos que facilita o aprendizado e que formata maiores conexões e fortalece essas conexões. Então, o primeiro mecanismo é de associação, como eu já comentei anteriormente. Quanto mais sentidos você associa, mais forte ficam as conexões. E a outra maneira, como o músculo, é repetição.
quanto mais você repete, vai formatando maiores conexões sinápticas, e formatando essas conexões sinápticas, as pessoas elas têm uma condição maior de formar uma memória de longo prazo. Agora, antes da neurópsia, você me lembra, mas eu vou falar sobre as memórias. Então, tem 3 tipos principais de memórias. É lógico que tem várias sinonímias, várias classificações, mas uma classificação que relativamente simples, que é fácil de entender e prática. Então, são 3 tipos. O primeiro é a memória que nós chamamos, é uma memória semântica. O que é memória semântica? É uma memória de curto prazo que você leu um texto, assistiu uma palestra, assistiu uma live, uma conferência, e você aprendeu alguma teoria. O que acontece? Ela é formatada na região aqui do córtex cerebral, na região pré-frontal. O que a região pré-frontal nos dá? Ela nos dá a capacidade de pensar, de raciocinar, de manter o foco, de manter a atenção, porque ela é uma condição voluntária. E ela está relacionada quando as pessoas pensam. Então, o que está acontecendo? Eu estou pensando no que eu vou falar, vocês estão pensando se o que eu estou falando tem algum fundamento ou não. Então, está usando essa memória. Então, ela é memória semântica, teórica, ela é de pensamento e é o neocórtex. E só que ela é de curto prazo. Se não tiver uma experiência que já é também uma denominada memória episódica. Episódica tem relacionado à experiência. Qual experiência? A experiência de fazer uma atividade física, a experiência, aí já vai entrar na neuróbica, de experimentar um gosto de um alimento diferente, de ver se o alimento ele é sólido, ele é líquido, sentir realmente o gosto, sentir a solidez do alimento, ou eventualmente se ele é líquido. Então, essa é uma memória chamada episódica, é de experiência, e ela é relacionada ao sistema límbico, e normalmente ela é formatada quando há grandes emoções. Se cada um de nós lembrarmos uma emoção que nós tivemos, talvez, vamos supor, a melhor emoção, quando casou, quando teve filho, quando formou, quando ganhou uma medalha, quando conquistou um cargo, um trabalho. Então, essa memória é uma memória que está envolvida a emoção, isso está relacionado ao sistema límbico e está relacionado ao sentimento. Então, essa memória ela já é de médio para longo prazo, dependendo da importância desse fato. Agora, a memória que é denominada implícita ou não declarativa é aquela memória que o exemplo típico é um automatismo que nós conquistamos. Vamos supor, a pessoa quando começa a andar de bicicleta ou dirigir um carro, ela tem muitas dificuldades no início, equilíbrio na bicicleta, no carro, são muitas informações simultâneas, tem a direção, tem o breque, tem o acelerador, tem o câmbio, tem o banco, tem eventualmente a música, então é muita informação, a pessoa fica perdida. Mas depois de algum tempo, ela fica uma memória automática, depois de várias horas, como andar de bicicleta. A pessoa anda de bicicleta na infância. 30 anos depois, mesmo que ela não tenha andado de bicicleta, ela tem um condicionamento suficiente, subiu na bicicleta, ela sai andando. Porque essa memória, ela é coordenada pelo cerebelo, uma parte motora, e isso aí é uma memória que não precisa de tanto raciocínio. Ela não passa diretamente pelo hipocampo. Enquanto as outras duas passam, ela não passa... o circuito inicial não é pelo hipocampo, é pelo cerebelo. E isso fica formatado e fica automático. Então, a partir desse momento que nós aprendemos que essa memória semântica, se não for repetida, se não tiver experiência e se ela não tiver uma associação,
ela não vai virar uma memória automática. E mesmo a memória episódica, mesmo com experiência, a não ser que seja uma experiência, uma emoção muito grande, ela também não fica gravada. E agora, voltando para a neuróbica. Como você falou no começo, o que é a neuróbica? É nada mais que o exercício, tanto como eu comentei, do corpo ou da mente, um exercício mental ou corporal, que vai promover novas conexões, formatação de novas conexões neurais, criação de novas sinapses e vai potencializar as sinapses que nós já temos. Quais são os pré-requisitos? É fazer atividades diferentes fora da rotina. Por exemplo, esse que nós citamos, escovar os dentes com a mão não dominante, a minha não dominante é a esquerda, escrever com a mão esquerda, usar o mouse com a mão esquerda, pentear o cabelo com a mão esquerda. Quando está tomando banho, tomar banho com os olhos fechados. Após escolher uma roupa, ver se consegue, principalmente as que têm botões, abotoar. Isso chama praxia, a capacidade de fazer pequenos movimentos com os olhos fechados. Andar, principalmente na praia, aí no Rio de Janeiro, andar de lado, andar de costa, fazer trajetos diferentes do que a pessoa costuma. Por exemplo, no Rio de Janeiro, pessoa, em Copacabana, por exemplo, em vez de na Orla, vai na Ribeiro Barata. Então, muda o trajeto. Em vez de passar pela Lagoa do Lagoa Rodrigues de Freitas, quando vai para Barra da Tijuca. Barra da Tijuca, passa na praia, beira-mar. Então, fazer esse trajeto diferente, porque quando está fazendo trajetos diferentes, você está tendo visões que você não tinha antes. Experimentar comidas diferentes. Estímulos diferentes. Né? Estímulos diferentes. Pessoas, por exemplo, que comem só o mesmo tipo de determinado alimento, experimentar outros gostos, experimentar outros tipos de comida. Na hora que experimentar, vou absorver uma bebida, sentir, inclusive até o gosto da água, fechar os olhos e deixar as papilas gustativas apreciar o que está bebendo. A papila gustativa apreciar o que está comendo. Então, a neuróbica é usar, por exemplo, quem usa relógio, usa no braço direito, usa no braço esquerdo. Então, fazer assim, estimulação de maneiras diferentes e que sejam novidades. Por exemplo, para aprender, se a pessoa, mesmo que ela seja especialista numa área, mas começa a ler sobre jardinagem, ler sobre música, coisas assim que ela nunca leu, que ela vai fazer estímulo diferente. Inclusive, uma das questões que os especialistas sempre comentam, que está batido, que a maioria dos médicos recomenda, para evitar Alzheimer, vai fazer palavra cruzada. Só que se for fazer o mesmo estímulo, mesmo tipo de palavra cruzada, se não tiver uma dificuldade maior, um desafio, uma progressão maior, então a pessoa ela não vai ter maior estimulação. Então, em vez de fazer só palavra cruzada, sudoku, eu recomendo para os avós, vai brincar com os netos, jogos que os netos brincam, vai fazer coisas que não estão acostumados. Isso é a estimulação através da neuróbica, e a neuróbica aumenta a plasticidade cerebral, e isso permite uma maior reserva, que nós chamamos cognitiva. Tem vários trabalhos, não só do Brasil, mas da Europa e dos Estados Unidos, mostrando que as pessoas que são mais cultas, as pessoas que leem mais, que elas estudam com frequência, que lêem com frequência, elas, numa condição de progressão de Alzheimer ou de prevenção, elas têm uma janela de oportunidade de muito maior, sem os sintomas, do que as pessoas que são analfabetas ou que não leem muito. Até para a prevenção de doenças neurodegenerativas, o aprendizado contribui para que a pessoa ela tenha uma oportunidade de adiar uma possível doença, ou mesmo a intensidade dos sintomas. Muito bom. Nossa, excelente. Obrigada. Ótimo. Okay.
Em relação ao celular, uma dica que eu queria dar, que serviu muito para mim, estudando em casa, tá dando para ouvir bem? Tá. Tá? É deixar o celular em outro cômodo. Então, se eu estou estudando aqui no escritório, por exemplo, ou na sala, eu deixo o celular em outro cômodo, ou desligo o celular. E aí, é uma dica que eu tenho dado para os alunos, assim, para realmente tentar tirar o foco do celular. Se o celular está do seu lado, você vai acabar olhando aquela luzinha que aparece lá do WhatsApp, vai acabar olhando e aí você vai procrastinar o dia inteiro. Tem uma história que o cara chegou no trabalho e aí ele ficou, a cada 5 minutos ele olhava o e-mail, ele tomou 12 cafés, ele olhou o WhatsApp a cada 5 minutos e ele passou o dia sem fazer nada. Aí ele chegou em casa com tanto remorso porque não trabalhou, e aí ele falou, vou trabalhar mais um pouco. Sentou e fez as mesmas coisas. Olhou o e-mail, olhou o WhatsApp e além do mais ainda olhou as redes sociais. Ele não fez nada, ele só procrastinou. Então o celular hoje em dia, ao meu ver, é um dos grandes problemas de foco e acho que deixar ele longe da gente pode ajudar, pelo menos no momento que a gente tem que focar em alguma coisa. Com certeza. Agora, uma das coisas, eu posso até depois, se sobrar tempo, falar mais sobre o celular. Mas quero falar uma coisa assim, bem importante, como eu comentei no início, a maioria das pessoas, muitas vezes, e isso eu atendo tanto nas duas faculdades que eu dou aula, e mesmo no consultório, as pessoas que querem fazer um concurso, ou querem fazer um vestibular, e o que eu percebo? Tem pessoas que estudam, ou não estudam, que elas ficam em frente de um livro, às vezes 10 horas por dia. E se perguntar para elas qual o título, depois de 2, 3 horas que elas estão lendo, elas nem sabem o título, nem sabem se elas estão estudando biologia, física, matemática, ou qualquer outra coisa. Então, eu oriento as pessoas, inclusive eu orientei minha filha a fazer, bem famoso, um método Francisco Cicílio, o Pomodoro. O que é o método Pomodoro? Está aqui na minha lista, se desse tempo para falar. Não, mas eu vou falar antes. Muito bom. Então, o que é o método Pomodoro? Então, foi descoberto por um italiano que ele observava que ele tinha muita procrastinação. O que ele idealizou? Ele pegou um despertador que estava, inclusive, na cozinha, tinha forma de tomate, por isso que ele deu esse nome Pomodoro, e começou a fazer várias técnicas. Em vez dele ficar estudando 1 hora ou 60 minutos contínuo, ele começou a dividir, a fatiar. Uma das coisas que eu falo para o paciente, se não é fazer atividade física ou ler 10 horas por dia, faz fatiado. E isso, inclusive, para o cérebro, é muito melhor. E isso tem vários trabalhos mostrando. Uma pessoa, por exemplo, que estuda 4 horas, se ela estudar 2 horas hoje e 2 horas amanhã, o nível de aprendizado é muito maior do que se ela estudar 4 horas. Agora, voltando à técnica Pomodoro. Então, Pomodoro, o clássico, estudar ou ler, primeiro você faz uma agenda. Eu vou estudar, por exemplo, biologia. Então, qual o livro, se é na internet, no celular, o assunto. Eu vou começar a estudar, vamos supor, agora às 19 horas. Coloca o despertador, o cronômetro, a 19h25. Chegou às 19h25, parou, anota aonde que parou, vai tomar água, vai espreguiçar, alongar, vai fazer um aterramento com os pés na terra para recuperar energia, vai comer alguma coisa mais leve, uma fruta, e depois volta. E ele observou, e depois vieram vários estudos mostrando que quando a pessoa fatia o estudo, o rendimento é muito maior, porque o cérebro cansa. O cérebro, ele tem aproximadamente 2% do peso corporal e ele recebe em torno de 20 a 25% dos nutrientes. E na maioria dos órgãos, ele recebe 10 vezes mais energia do que da maioria dos outros órgãos. Então, o cérebro ele entra em fadiga, ele entra em exaustão. Por isso que é importante dar um tempo de recuperação. Igual você está conectada à atividade física, à área física, imagina uma pessoa
ela fazer um estirão em alta velocidade, por exemplo, 1 minuto. Agora você manda ela fazer em 10 minutos. Se ela não perder o sentido, não desmaiar, ela vai ficar totalmente fora de descompasso físico. Por isso que há necessidade em todos os esportes, por exemplo, natação. A pessoa dá um estirão, depois nada com mais calma, dando tempo para recuperação, porque há uma produção excessiva de ácido lático e de outros ácidos, a respiração e o gasto energético é muito grande, e o método Pomodoro, ele permite justamente isso, que a pessoa ela possa concentrar mais, ela tendo um descanso de 5 minutos, do que ela estudando 50 minutos seguidos. Então, isso é fundamental, fatiar o tempo de estudo. Perfeito. Muito bom. Queria te perguntar uma outra coisa, assim, em relação a déficit de atenção. Déficit de atenção é uma coisa que está na moda, né? Diagnosticar o déficit de atenção. Isso está sendo bem questionado se realmente todo mundo que é diagnosticado com déficit de atenção realmente tem déficit de atenção. Então, isso era uma coisa que eu queria que você falasse rapidinho. A gente só tem mais 14 minutos, então eu sei que tem umas coisas específicas que você separou para falar, só para lembrar do tempo. E a outra coisa que eu queria te perguntar era em relação ao uso das pessoas que usam medicamentos para ficar concentrado, por exemplo, para fazer uma prova. Aí usa aqueles estimulantes para ficar acordado. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas coisas. Às vezes, a própria Ritalina, para poder ficar mais concentrado, estudando. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Sobre o déficit de atenção, está sendo assim, muito hipervalorizado e talvez subdiagnosticado. Então, uma criança que tenha uma preocupação com outra situação, ou como eu falei no início, imagina uma criança que teve uma síndrome pós-traumática desde o nascimento, que uma condição de estresse muito grande, e nessa fase, com o relacionamento dos casais, quando há separação, então a criança ela fica emocionalmente descontrolada. Uma criança que não dormiu bem, uma criança que não se alimentou bem, uma criança que não recebe um estímulo eficiente, não só dos pais, como na escola. Então, são vários fatores que levam a isso. Uma criança que não está alimentada, que não está bem nutrida. É importante analisar uma criança que os pais, por exemplo, usavam droga quando foi gerado, ou que a mãe teve alguma infecção, teve uma eclâmpsia, uma pré-eclâmpsia. Então, tem que analisar todos esses possíveis fatores. Agora, se realmente a criança tem déficit de atenção, deve estar toda uma condição de estímulo pedagógico para que aquela criança ela possa acompanhar dentro da possibilidade dela as outras crianças. Então, é importante passar por uma avaliação do neurologista pediatra, passar por uma neuropsicóloga e definir realmente se é um déficit de atenção ou não. Agora, quanto ao uso de estímulos, é muito abusivo, Vanessa, o uso de estimulantes. As pessoas, elas querem uma condição de recompensa imediata. Elas, por exemplo, elas querem ser campeões de natação sem nunca ter entrado numa piscina. E não existe isso. O cérebro, ele precisa de treinamento, como o músculo precisa de treinamento. Muitas pessoas me procuram para dar vários tipos de estimulantes. Eu nem gosto de falar o nome para não fazer propaganda, entre esses que você falou e outros. Eu falo o seguinte: se você se alimentar bem, se você fizer atividade física, um dos melhores estimulantes que tem é atividade física. Como eu falei, através de uma atividade física, vai produzir fator neurotrófico derivado do cérebro. Isso é um bruta do estimulante. Se você dormir bem, você vai ter GABA, que é um calmante. Você vai ter produção de serotonina, de melatonina. Você vai produzir, se você estiver bem fisicamente, alimentando bem também, dopamina, acetilcolina. Então, todos esses são neurotransmissores fisiológicos
que são muito mais potentes do que qualquer outro medicamento externo. Então, o que eu recomendo é ter técnica, é ter método, é ter persistência e é ter um planejamento para poder estudar. As pessoas, elas se iludem para fazer uma prova, passar um concurso, achar que estão levando vantagem. É igual uma prova de atletismo, alguém usar doping. Mesmo que ele eventualmente seja campeão, mas na verdade, eticamente ele não foi campeão, moralmente ele não foi campeão. E outra coisa, ele está se enganando, porque ele usou de um subterfúgio que não é uma condição natural. Então, eu recomendo usar todas essas orientações que nós temos dado, ter uma boa alimentação, ter um planejamento, usar o método Pomodoro, procurar dormir bem, se alimentar, inclusive com o uso de alimentos que possam propiciar uma quantidade suficiente de ômega, de antioxidantes, de flavonoides, de carotenoides, de nutrientes, do que usar qualquer tipo de estimulante. O nosso cérebro ele tem uma capacidade assim, infinita de fazermos cada dia mais, cada momento, desde que haja estímulo, treinamento, novas conexões. Então, a partir do momento que nós fazemos novas conexões, nós podemos passar em qualquer vestibular, aprender praticamente o que for, já foi descoberto na face da Terra. Nós temos a capacidade de aprender se nós tivermos persistência, determinação e usar um método. Perfeito, porque não adianta a gente achar que vai passar numa prova que é amanhã se a gente estudar hoje. Né? O raciocínio, a inteligência são os degraus que a gente vai subindo a cada dia. Se eu passo um mês sem estudar, é como se o meu cérebro, que é um músculo, como você explicou muito bem, ele vai ficar um mês sem ser estimulado. Se eu estimulo a cada dia, ou com estratégias diferentes, enfim, ou com atividades diferentes, como você falou, eu estou cada dia subindo aí esse degrau da inteligência, né? O degrau do raciocínio lógico. Né? Então, inclusive, Vanessa, tem vários trabalhos mostrando que, por exemplo, uma pessoa que estuda de madrugada, isso eu quando eu estava fazendo medicina, eu atravessei várias noites, eu era tão ignorante, não sabia, mas hoje não. Depois que eu, mesmo na medicina, quando eu comecei a conhecer um pouco mais, mesmo a matéria que eu não sabia, eu deixava, mesmo que eu tire zero, teoricamente, eu vou aprender e vou formatar um planejamento. Então, eu não recomendo uma coisa que eu fiz, na minha opinião, não dá resultado, há um cansaço muito grande, uma retenção muito pouco de memória, vocês atravessar a noite. É muito melhor, uma das analogias que eu faço para os pacientes que me procuram, por exemplo, formatar em fatias. Uma analogia, imagina você vai comprar um queijo e o queijo vai durar, por exemplo, na sua casa um mês. Você vai comer 10 quilos num dia só, você vai fatiar. E estudo é a mesma coisa. E esses estudos mostram que quando você dá intervalo e quando você estuda pouco tempo, mas várias vezes, é muito melhor do que você estudar 10 horas seguidas, que a condição de guardar, de lembrar, é mínima. perfeito, perfeito. Pessoal, não sei quem estava todo mundo aqui quando o doutor Eduardo falou do método Pomodoro, ele é fantástico. Depois dei uma pesquisada no YouTube, coloquei um outro método aqui também de estudo, de foco, do método Feynman, que é um método muito interessante também. Também tem no YouTube, não dá para a gente explicar tudo. E tem sobre os mapas mentais também, que a gente fazer um mapa mental na hora de estudar ajuda muito. Então, você vai colocar no centro a palavra principal do estudo e vai colocar os tópicos ali em volta daquele centro. E aí você vai colocando os tópicos mais importantes sobre aquele título. Então, Pomodoro, Feynman, mapas mentais, ficam dicas aí para vocês poderem melhorar aí o estudo de vocês.
Doutora, a gente está encerrando e queria que você falasse assim, um finalzinho, alguma coisa que você guardou para falar no final antes de eu dar meu recado. Quanto tempo que tem? Só para rápido, né? Temos 3 minutinhos. Então, não, é importante fazer um planejamento. Inclusive, por exemplo, uma dica bem interessante de livro. Quando você vai ler um livro, não começa a ler da primeira página. Dê uma folhada toda no livro, vê tópico por tópico, vê o resumo quando tem o resumo, olha todas as gravuras, as figuras e pergunta qual o objetivo de eu ler esse livro, o que eu vou aprender desse livro. Então, é importante não ficar uma coisa assim só mecânica. Tem que fazer um brainstorm num aprendizado. O que eu vou aprender, como que eu vou aprender, por que eu vou aprender, o que é útil. Uma coisa assim bem interessante. Tudo que lê, procurar. Por exemplo, lê uma página, fecha o livro, fecha os olhos e o que eu aprendi dessa página. Então, essa é uma maneira de realmente fixar. Porque só ler, por exemplo, 5 horas seguidas não vai fixar nada. Então, fica só aquela memória semântica e não fica a memória episódica. Pode finalizar, porque senão não dá tempo. Mais uma vez, eu te agradeço. E para aquelas pessoas que querem ver meu trabalho, tem minha página Cérebro em Alta Performance, o site. Tem várias lives também no YouTube e no Instagram. Está à disposição para que vocês possam eventualmente pesquisar e aprender comigo. Muito bom. O método Feynman, ele fala sobre isso, sobre a gente fazer o poder da síntese. A gente lê um texto grande e você começa a treinar como se você fosse dar aula para alguém sobre aquele texto. E quando você conseguir fazer o seu poder da síntese, de explicar todos os pontos sobre aquele determinado tema, significa que você realmente aprendeu aquele tema. E você não precisa nem de ter ninguém com você, você vai explicar para você mesmo, mais alto, né? E, assim, falando. Então, o método Feynman fala isso de uma forma bem interessante. Muito bom. Doutor, eu quero muito te agradecer, foi maravilhosa a live. Pessoal, quem não assistiu a nossa primeira live do sono, está lá no YouTube, essa também vai ficar salva no YouTube. Então, é uma honra sempre te receber aqui, aprendo muito com você, muito obrigada. Agradecer a todos que estão aí assistindo a live, o pessoal da minha família que está sempre aí, meus amigos, meus alunos, tem vários professores aqui também. Então, ele deu dicas para professores, né, como a gente pode dar uma aula melhor, dica para alunos de como a gente pode aprender melhor. Então, tenho certeza que foi muito bom para todo mundo. Na semana que vem, a gente vai ter a live que foi adiada, que era para ter sido semana passada, com o meu amigo e professor Ivan Mariano, que a gente vai conversar sobre a importância do captor ocular nas alterações posturais. Então, pessoal, só lembrando que as lives são sempre às 18 horas, e com um convidado maravilhoso, como foi essa live de hoje. 2 professores aí falando, o professor Luiz Gonzaga, acordado até agora, professor, ele está lá na Espanha e assistindo a gente, uma honra, professor Renato Paulo também, PhD. Então, muito obrigada aí por vocês estarem aí. Doutor, muito obrigada. Obrigada. Um beijo grande, sempre um prazer estarmos juntos. Pessoal, muito obrigada, um beijo.